Para mim é uma honra, uma satisfação tê-los aqui nessa noite. Mais um circuito de filmes, grandes aprendizados, trazendo um super filme para que a gente possa compartilhar, trazendo um pouco a visão psicológica. É um filme antigo, né? Daqui a pouquinho eu vou tá falando um pouquinho mais desse filme. Nessa noite a gente vai ter um convidado especial, que é o Maçã. Ele é fotógrafo e tem outras, né, profissões também, tá? Quando ele entrar na live ele vai se apresentar, ele vai falar um pouco, né? Ele vai falar um pouco também do filme, da visão dele do filme, o aprendizado que ele teve. E eu desde já convoco a você que está assistindo essa live a compartilhar para mais pessoas. Já seja bem-vinda. Curtir essa live para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância. É um conteúdo, né, que com isso você curtindo e compartilhando, o próprio Instagram ele vai mostrar para mais pessoas. Falando um pouco, né, da proposta do circuito de filmes, ele foi criado em 2020, né, junto com a Cris Henriques, né, empresária, jornalista, e junto a isso, né, trazendo esses aprendizados. Desde então, né, essa quarta-feira de aprendizados existe. E como, né, as pessoas vão se envolvendo, né, vão gostando, as pessoas gostam de filmes. Então, por que a questão de filmes? Primeiro, porque as pessoas gostam de assistir, e é algo que as pessoas, de forma descontraída, ela pode pegar algo, né, um aprendizado dali. E aí, a partir disso, transformar isso em ações na sua vida. Então, eu aprendo e coloco em prática. Essas duas vertentes, dois elementos, para que de fato você possa melhorar a sua vida. Porque às vezes a gente aprende e a gente não coloca em prática. Conhecimento sem prática vira teia de aranha. Então é importante, né? Tem gente que lê vários livros, aí fica mais na teoria. Não estou falando que ler livro não é bom e positivo. Eu estou falando que é bom você buscar o conhecimento e praticar aquele conhecimento que você acha, que você realmente se depara ali no livro. Não só no livro, mas aprendizados como um todo no seu dia a dia. Então é importante que você tenha essa visão. Aprendeu, pratique. Aprendeu, pratique. Isso eu aprendi de uma forma muito intensa no coach, no processo de coach. Porque o processo de coach ele traz a clareza da prática, de como agir. Às vezes a gente quer fazer muitas coisas na nossa vida. Só que a pergunta é, como fazer aquilo? Então, quando a questão do como fazer, então o coach ele trabalha, né, ele provoca justamente a você pensar como fazer. Eu vou passar na faculdade de medicina. A pergunta é, como você vai fazer isso? Eu vou comprar uma casa. Pergunta é, como você vai fazer isso? Então, o aprendizado, você aprende e coloca em prática. Então, essa coisa do aprendizado e colocar em prática, essa distância é o como. Como você vai alcançar isso? Como você vai atingir isso?
Então esse é o grande ponto, né, desse circuito de filmes, é trazer essa linha, né, aprendizado e prática. Então o filme de hoje, né, é 12 Homens e uma Sentença. Como eu falei, é um filme antigo. Apesar de ser antigo, ele tem muitas lições, muitos aprendizados. Ele é de 1957, esse filme, tá? Para você ter ideia, você que está assistindo, é preto e branco o filme, tá? Dura mais ou menos 1h36. Cícera Raimunda, seja bem-vinda. Então, qual o contexto do filme? O contexto do filme, ele começa um adolescente de 18 anos, ele está sendo julgado pelo assassinato do pai. E existe 12 homens que estão no júri, são jurados desse menino, desse garoto. Só que desses 12 homens, 11 estão declarando culpado esse adolescente. E uma pessoa apenas falando que esse garoto é inocente. Vocês vão entender nessa live de hoje essa dinâmica. Apenas uma pessoa acreditando, né, nessa inocência desse adolescente. E essa relação a gente vai falar, é bem bacana a gente enfatizar, e vocês vão entender que tudo vai girar em torno disso no filme. Então assim, né, com isso, o que a gente percebe nesse filme? Que a maioria das pessoas ali, Maçã, seja bem-vindo, é o nosso convidado especial dessa noite, vai estar junto com a gente, né? Ele vai estar compartilhando os aprendizados, ele também vai se apresentar aqui, para que você possa, né, você que está assistindo, possa saber um pouco mais, né, do que o Maçã faz, né, enfim, né, qual o contexto dele, e ele falar, né, sobre o filme e mais outras coisas também para ele compartilhar. E aí aproveita, já compartilha mais essa live, curte essa live para mais pessoas, que hoje, né, a live, né, muito interessante aqui para você realmente ter mais conhecimento, clareza e mais tornar esse conhecimento algo que você pratique de verdade. Acho que o Maçã vai voltar novamente. Então, como eu estava falando, tudo gira em torno desse momento, desse julgamento desse adolescente. A pergunta é, será que esse adolescente de fato assassinou esse pai? O que acontece de fato? O que acontece de fato, né? Será que é muito mais fácil a gente dar uma olhada rápida no caso e de fato julgar uma pessoa? Ou é importante que você veja os detalhes do caso, que você veja realmente as minúcias, para que você possa realmente ter uma avaliação? De novo, vou chamar o Maçã aqui. Ver se ele consegue entrar dessa vez aí. Pronto, Maçã, seja bem-vindo. Quero, né, dizer já de antemão, é uma honra, né, tê-lo aqui nessa live. Você está me escutando bem? Me ouvindo bem? Me vendo bem? Boa noite, Whindersson. Em relação a tudo que você, né, o seu trabalho, o que você tem feito, né, nessa sua caminhada, né, você tem
cada vez mais se inserido nas redes sociais, né? Agora dando mais atenção à questão da fotografia, mas o seu leque é bem extenso de profissões, né? E aí na hora que você se apresentar, você vai falar um pouquinho para o povo te conhecer, né? Mas eu quero, né, enfatizar que para mim é uma honra, né, ter a sua presença aqui, ter a sua contribuição e com certeza a live de hoje, né, com a sua visão, né? A gente está falando de filmes, né? E fotógrafo, né? Tem um olhar aí, né? Tem né, algo para trazer para a gente, né? Eu trago, né, um pouco a questão da psicologia, né? Como trazer essa questão do comportamento, né? Dos aprendizados do filme para a parte prática, né? Não só ser uma bela história, mas como trazer isso para a nossa vida, né? Trazer esse gatilho, esses insights, porque a vida do personagem ou a situação ali pode trazer muitas lições e aquilo fixar na nossa mente e, de fato, né, aquela mensagem, aquela fala, o que o personagem fez, servir em algum momento da nossa vida e ser decisivo em um momento da nossa vida e em refletir sobre algo. Eu vou passar a fala para você se apresentar, né? E falar quem é Maçã. E o que você quiser falar a princípio aí nessa introdução, se sinta à vontade, né? Seja bem-vindo. Beleza, obrigado, Whindersson. Sou Maçã, sou fotógrafo. Obrigado pelo convite. Né? Sou fotógrafo, pintor, né? Pintor de residência, né? Enfim, e também já interessei em rádios comunitárias. Recentemente estou com um projeto que é um Chronicast, que é um podcast, né? Aqui no bairro de Cajazeiras, fala de Cajazeiras e tal. E essa área da fotografia, ela foi a minha primeira profissão, posso dizer assim, né? Já trabalhei muito registrando casamentos, aniversários, enfim. Trabalhei também para uma revista, a Camafolia, que é uma revista muito conceituada em Salvador, faz o registro dos carnavais e tudo mais, do Paulo Câmara. E a Folha do Subúrbio também, um jornal que fica em Camaçari e tal. Enfim, e hoje aqui eu estou muito entusiasmado porque eu já venho vendo, né, as suas lives sobre esse tema, falando de filmes. E particularmente eu sou cinéfilo, né? Então eu assisto filmes assim várias vezes. Né? A primeira vez que eu assisto um filme, eu assisto para chorar, para rir, para me emocionar. E nas outras que eu assisto, já é sobre uma ótica mais de um fotógrafo, né? Eu vejo como é que foi feita a fotografia daquele filme, aí depois eu parto para qual foi a ideia do autor, aí depois eu vejo o roteiro, né, as falas, enfim, eu assisto o filme várias vezes por esse motivo, que eu vou descascando igual uma cebola, né, eu vou descascando o filme, e aí tem o meu prazer particular, que é quando se gosta de filme, né, e o que eu curto mais é filme policial, comédia romântica, e filmes faroeste, filmes antigos e tal, eu gosto muito, assim, entendeu? E de super-heróis também, eu curto muito super-heróis. Muito, muito. Em particular, esse filme me chamou a atenção, viu? Assim, né? Não é por acaso que você foi convidado, né? Como tudo você falou aí, né? Essa questão de gostar de assistir filme, essa visão, a primeira vez você assiste, né? Para poder sentir, né? Vamos dizer, você está ali como uma pessoa que está assistindo o filme e vivenciando, né? Depois vem a parte analítica, né? Aí já entra outra... Eu vou curtir o filme, né? Eu vou curtir ele sem nenhum enfim, sem nenhuma regra, eu vou curtir, vou me emocionar. E depois é que eu vou assistir. Já cheguei a assistir 10 vezes alguns filmes. Assim, eu quero que você só fale de forma breve, só para deixar o povo aí na expectativa, né?
O que você achou a princípio do filme, né? O que você é boa para quem vai assistir, né? Assim, uma coisa rápida, não uma introdução para que o povo, Sim. né? Tá. Bom, eu gostei muito do filme, não tinha assistido, é um filme antigo, ele está em preto e branco, mas muito embora sendo preto e branco, mas a fotografia é show de bola e recomendo porque é um filme que fala de julgamento e pré-julgamentos, né? É um filme que mostra o quanto nós podemos ser bondosos, amorosos, racistas, fascistas e assim por diante. Então a gente mergulha, a gente viaja no filme e daqui a pouco o autor, esse filme não ganhou Oscar, mas é digno de Oscar, não ganhou Oscar. Nem o cara, o produtor do filme ganhou dinheiro com esse filme. Mas é um filme que é um filme maravilhoso. Enfim, eu recomendo, é um filme para assistir com calma, tá? Porque é um filme existencial. Em se tratando de uma cena dentro de um júri, né? De um tribunal, então o cara, ele faz o filme se passa em uma sala, tudo ali em uma sala. Então é uma coisa que tem que ter calma, você tem que ir assistindo com calma, você vai conhecendo cada júri, né? São 12 júris, né? E vai conhecendo o perfil de cada júri, as angústias de cada um tem uma questão envolvida. Primeiro que todo mundo vai para lá, pensa que vai sair no mesmo dia. E ficam uma semana. Estou terminando aqui. Aí fica uma semana lá. Mas cada um sobre o conflito. O tema do filme é 12 homens e uma sentença, né? Mas a versão original é 12 homens nervosos. Aí botaram aqui no Brasil o tema uma sentença, mas nervosos, porque realmente o clima lá fica tenso, velho. É interessante esse ponto, né, que você fala. Tudo acontece em uma cena. São duas cenas, né? Ali fica no mesmo local e você fica ali, né? Na expectativa, o que vai acontecer, né? Será que o pessoal vai... que lado vai, né? Será que o adolescente é culpado? Será que o adolescente é inocente, né? Quem é que de fato vai enxergar isso, né? E todo esse percurso, né? Essa história, né, que é contada. Eu digo história no sentido que é um quebra-cabeça ali que vai trazendo elementos, né, vai provocando as pessoas. O Rubens de Jesus também, seja bem-vindo aí. Então, é uma coisa que vai construindo, vai provocando, não só quem está ali na cena, no filme, né, participando, mas para quem está aqui assistindo também. Provoca isso, né? Então é bem interessante, apesar de estar na mesma cena, não torna o filme chato. Pelo contrário, você fica ali, né? Vamos agora o fotógrafo. O filme começa mostrando a fachada do prédio, né? Aí depois vem um loop bem pequenininho e aí a cena vai acontecendo lá dentro daquela sala e a direção de imagem é maravilhosa porque você sente a câmera em movimento, mas ela começa em um plano amplo e aos poucos é que vai fazendo close-up, né? Close-up dos atores. E outra coisa também, você vai saber no nome das pessoas do meio pro fim, o que elas fazem. Lá tem um pintor, olha, lá tem um corretor de imóveis, lá tem, enfim, uma galera. E é só homens no caso, mas cada um de classe diferente. Tem homens já com idade, idoso, que é onde rola um clima lá, quem vai assistir, assista esse filme que você vai gostar. Rola um conflito lá, porque o cara, ele desrespeita o idoso, então um dos lá diz, olha, se você fizer de novo, o pau vai comer, tal, enfim. E outra, eles ficam trancados, né? Na hora que entra, que tranca, o cara diz, oxe, ele tem que ficar trancado. Pois é. Então o que rolar ali dentro, meu filho, tem que ser decidido. A vida de um jovem está em jogo ali, né? E muitos dizem assim, rapaz, eu não tenho nada que perder, eu não vou ganhar nada nem perder nada, então eu só quero sair daqui.
tem um mesmo que tá doido para ir ver a partida de futebol, cara. Doido que termine, vamos logo resolver isso aqui pra gente ir embora e tal. Então, seguindo um pouco esse viés do que você comenta sobre os filmes, nós estamos tão apressados para resolver os nossos problemas que esquecemos que à nossa volta tem muita gente precisando de ajuda, né? E pode até parecer demagogia, mas o filme faz a gente pensar nisso. Eu assisti o filme e eu me toquei nisso. Tem pessoas precisando de ajuda, ajuda financeira, ajuda psicológica, ajuda de todas as formas, uma palavra amiga, né? Então, seguindo a sua proposta de falar do filme, esse filme ele tem essa... E assim, enfatizando, né, que a questão, o que eu levanto aqui no dia de quarta-feira é o aprendizado, né? O que fica, né? O que fica do filme? Então, seguindo essa linha, grande Paulo aí, ó, do Sol, seja bem-vindo. É, meu irmão. Então, assim, ele tá falando de onde é, meu Deus? Goiás. Meu Deus. Esqueci agora. De fora, né? Tá longe. Mais fronteira aqui de Salvador. Então, assim, esse filme, ele traz as temáticas de liderança, né, tomada de decisão, tem a parte de construção de equipes, né, nessa questão. A gente vai vendo no filme, né, quem é que vai... Ceará, ele está falando do Ceará. Então, assim, é importante a gente ver durante o filme essa coisa, quem se torna líder, né, quem influencia quem ali, e por que essas pessoas se deixam influenciar de forma positiva, porque a argumentação, o ponto de vista daquela pessoa é pertinente dentro daquele contexto. Então, mais especificamente a gente vai falar aqui do Henry Fonda, né? Se eu não me engano, é o personagem dele, que ele é o único que acha que o adolescente é inocente. Ele é o único. De 11, né, são 12, e ele é o único que acredita na inocência, né? Ou pelo menos ele traz algo, ele se preocupa, ele tem a empatia em relação a esse adolescente. Então, se a gente for trazer para o nosso dia a dia, essa posição de ser o único pode ser desafiador, né? Essa coisa de ser, tá todo mundo indo para uma direção ou em uma posição, em um posicionamento, e só eu estou indo ao posto, né? E isso vai diretamente com a aprovação que a gente quer ser aceito, a gente quer ser aprovado. Então, nesse sentido, ficar nessa posição que ninguém está te apoiando, ninguém está com você tem que ter muito, entre aspas, peito para segurar isso e sustentar e realmente acreditar. Então, uma reflexão que a gente pode fazer é quantos de nós, por não querer ficar nessa posição, seguir a maioria das pessoas. Eu falo que é seguir a manada, né? Então, o que a maioria escolhe, né? Então, nessa direção. Pode falar. Tem uma cena interessante que é isso. Logo no início ele se opõe e disse, mas tem que ter um porquê disso tudo. E aí a galera lá fica furiosa e acontece isso dele, de um dos homens lá dizer assim, olha, eu agora estou do seu lado, eu agora estou querendo saber essa questão, porque ele no início se permitiu ir pela onda. Ele achou, não, isso aqui já vai acabar já, não é problema meu, tal. Mas de repente, quando ele se viu confrontado, os conflitos pessoais dele começou a ser posto na mesa ali, e as questões foram... porque começa o filme falando da sina, né, do julgamento desse jovem que matou o pai. Olha lá. Mas o filme conta, e depois a gente assiste que cada um tem um problema ali para ser resolvido, e ele acaba
cair na ficha e dizer, olha, não é só o problema desse jovem, eu também tenho o meu problema para ser resolvido. Então, esse filme faz essa reflexão, faz a gente, né, pensar melhor nas tomadas de decisões, que elas são importantíssimas, muda a vida tanto da gente como de pessoas ao nosso lado, ao nosso redor, enfim. E é interessante também que, à medida que se traz uma informação, ou então uma percepção, um ponto de vista, isso faz mudar, de uma certa forma, quem está ao redor. Então, assim, pegando esse ponto, né, a gente tem um ponto de vista, dependendo do que possa ser a argumentação, você pode mudar a sua visão sobre, a sua percepção sobre alguma coisa. Então, a sua verdade não é tão verdade assim. Ela pode ter um movimento, ter uma mudança, e isso é saudável, porque a gente pensa, né? A gente pode... O entrar em conflito, a gente acha que entrar em conflito é ruim, né? Ou então entrar o conflito no sentido de trocar ideias, né? Você desconstruir um pouco uma verdade que você tem, diante de uma verdade que é apresentada, você desconstrói e constrói uma nova, daqui a pouco você dá essa visão para essa outra pessoa, ela desconstrói a dela, e isso é o bacana, né? Nessa dialética, né? Tem um conflito entre o homem mais jovem e o senhor, o homem de idade, né? E isso, agora é o momento, acontece isso. Ele acha que ele, por ser viril, jovem, tá lá, tal, aquele homem de meia idade, já mostra lá uns 60 anos por aí ou mais. Ele não tem fala, ele não tem poder, ele não tem... A voz dele não tem peso nisso. Mas aí a gente vê que são 12 homens dentro de uma sala com idades diferentes, né? E outra, o próprio idoso, ele justifica e explica as razões dele, porque quando ele fala da limitação dele, foi que veio à tona e chamou a atenção de todos, porque teve uma testemunha lá, enfim, o advogado do jovem caiu fora, né? Não quis a causa, caiu fora. Aí foi para a júri popular. Então, lá nos autos, uma das testemunhas, um idoso, disse que viu a cena, o rapaz dizendo, vou te matar, e aí depois viu um barulho, e aí depois viu o menino saindo correndo. Tá tudo certo, não, então ele matou o pai. Mas aí depois a vizinha também disse, e lá passa um trem, e do lado, então eles começaram a encontrar, o cara conseguiu fazer que todos parassem um pouco e revesse a real questão da coisa e tal, porque o coroa, ele disse, eu vi isso, isso, isso. Aí como tinha um coroa lá dentro, coroa é uma forma carinhosa de falar, né? Mas o senhor de idade estava lá, ele quando ele falou nisso, aí chamou a atenção o ator principal, né? Olha, então vamos investigar essa testemunha, porque eu vou falar aqui o que aconteceu. O senhor de idade se sentiu menosprezado por esse cara mais jovem, né? Pela sua virilidade, pelo seu cara, tudo pra frente, tal. E aí o próprio idoso disse, olha, aquele homem pode ter tido um momento de fama, um homem na idade dele, na época em que vivemos, porque é o que? 1957. 1957. Não é isso? Então, aí ele disse, foi um momento que ele teve uma fama. Um homem já no final da vida, tendo um momento ali com os repórteres em cima, entrevistando ele no bairro, e chega e começa... Ele vai dar o depoimento dele. Ele vai querer ser útil, vai querer... Então, ele pode ter inventado um pouquinho. Entendeu? Então, aí foi quando o ator principal percebeu, disse, vamos fazer uma simulação do coroa, né? Que ele disse assim, que ele viu o barulho, o menino gritando, mas ao mesmo tempo passou o trem. Como é que um trem passa do lado da casa, um barulho tremendo, que a gente sabe, quem mora perto sabe o barulho que faz um trem, como é que ele pode ter ouvido tudo isso? Aí ele começou a jogar essas
questões para todos, e aí o filme começa a ganhar um pano de fundo, começa a ganhar uma forma, mas até aí, meu filho, é ego, é testosterona, é arrogância. Tem um cara que é fascista, que está querendo por todos os motivos que o cara morra. Ele quer, isso é um vagabundo, isso é um bandido, eu quero que ele morra e tal. Mas isso a gente vai ver no meio do filme, né? Assim, é interessante o que você traz, né? Porque assim, nesse momento aí que você fala, né, que começa o quê? A trazer os detalhes, ou seja, o que é óbvio, né? O que é óbvio que o que estaria, é isso. Será que é tão óbvio assim? Será que é isso mesmo? E aí começar a questionar e trazer os detalhes, né? A questão, né? Quem viu o menino, né, fazer o ato, né, assassinar? Quem foi que viu? Em que distância, né? Realmente dava para ver? Aí falou do idoso, né? Ele falou que foi até a porta e viu, né, o menino, o adolescente. Ele foi rápido, em segundos viu isso, mas ele era manco. Até que ponto, de fato, né, que velocidade é essa? Então, é começar a questionar essa realidade, esse óbvio dessa realidade, que depois, sendo questionada, não ficou tão óbvio assim. Não era exatamente assim. Trazendo para nós. Eles fizeram uma simulação lá dentro da salinha, que era uma sala 3x4 lá, e eles fizeram uma simulação. Ele sentou na cama e conta no relógio aí, quanto tempo dá para chegar lá, tal, para poder. E ele estava querendo mesmo fazer essa. Como é que diz esse como é que diz? A polícia faz um registro, né? Esqueci agora. Alguém no chat aí diz. Enfim, aí uma reconstituição, né? Isso, exatamente. Então ele foi e fez isso também. Ele conseguiu fazer isso, chamar a atenção de todos e cada um fazer um papel ali, um agente de como esse senhor levanta da cama dele, vai até lá a sacada, e a porta ainda estava de cadeado, gente. Por que eles disseram isso? Porque lá no tribunal, o senhor, quando entrou, ele entrou mancando. Ele entrou mancando. E ainda fingindo mancar, porque ele sabia que isso ia pegar ele mais lá na frente. Mas como é que você já é idoso? E aí, nesse tempo, em frações de segundos, você conseguiu ver tudo isso e ainda viu o menino descendo correndo? Então, assim, só seguindo a linha de raciocínio que você trouxe, e aí eu complementando aqui, essa questão do óbvio. Às vezes a gente não questiona o óbvio na nossa vida, no nosso dia a dia. O que seria esse óbvio é uma realidade que se apresenta. Às vezes essa realidade, talvez, é apresentada, ou você percebe que você talvez não seja capaz de fazer tal coisa. E você aceita essa realidade, você não questiona isso. Estou dando só um exemplo, né, como pode aparecer isso. Então, esse óbvio, a gente precisa questionar, né, ainda mais se for algo para a gente não fazer, né, não se sentir incapaz de fazer, não ir à frente, né, é algo que você vai fazer e vai ser bom para você, vai desenvolver o lado profissional, vai desenvolver o lado pessoal, né, e às vezes eu fico ali limitado no óbvio, no que é mostrado. Então, nesse filme, ele vai questionando esse óbvio, os detalhes, né, como você mesmo falou, ele faz a reconstrução ali, remonta a cena, né, do como aconteceu. Então, assim, é muito interessante, e até esse filme me suscitou até uma sugestão de filme para, sei lá, estudante de direito, né? É uma coisa que essa parte aí, né, de questionamento desses detalhes, eu até achei interessante isso, né? Faz essa ponte. E, além disso, esse filme também traz a questão da análise comportamental. O que seria essa análise comportamental? Por exemplo, tem uma cena do filme
que fala em relação a essa pessoa que vê o adolescente assassinar o pai. Só que com o questionamento, aí ver que ela tem uma marca que parece que é um óculos, que ela usa óculos. Pela velocidade, pela coisa, será que realmente ela viu? Né? Então, é um questionamento, são questionamentos que o personagem, né, Eric Fonda, que é o ator principal, que foi inicialmente ele que levantou a bandeira que o adolescente era inocente, e ele, à medida que ele vai, ao decorrer do filme, ele vai trazendo, né, adeptos, né, vai trazendo pessoas que acreditam nessa mesma tese. Então, baseado nisso, essa análise comportamental, isso também vai nos falar algo sobre os fatos, sobre as situações. Então, nesse sentido, é importante também, diante de uma cena, de uma situação, você analisar isso, o quanto aquilo de fato corresponde, né? Talvez o que é falado, o que é visto, né? Essa questão do julgamento. O Maçã, ele abriu a fala dele sobre a questão que o filme é a questão sobre julgamento. Então, o julgamento tem isso. Eu vejo algo, faço o julgamento sem ver, né, nem me aprofundo tanto e eu já estou julgando. Né? Eu tenho um julgamento a princípio, né, a primeira impressão ali. Sim, Maçã, pode falar. Sobre essa questão de julgamento, hoje a gente está vivendo o que? As fake news, né? Que é um mal desse século. Né? É o quanto se bate na tecla sobre algo e de repente todo mundo não, de uma certa forma, começa a se transformar em uma realidade. Né? E aí a gente está numa conjuntura política, onde tem um lado e tem um outro lado, e cada lado tem uma turma, né? Cada lado tem uma turma, e cada turma estão guerreando entre si, que não vai dar em nada, por assim dizer, né? Como diz o Tim Maia, tudo, nada é nada. Mas essa questão do fake news, veja que o filme lá antigo é como se fosse agora. Então os caras ali estão querendo se livrar daquele problema que não é dele, eles acham que não é dele. Mas aquilo é um problema social, aquilo é um problema que por exemplo, quantos outros julgamentos aconteceu rápido assim, em um dia, e um inocente pagou com a vida? Né? Então, justamente o que você está falando também, essa questão de nós termos um pouco de calma, né? no julgamento, em como olhamos alguém. Se eu não conheço aquela pessoa e alguém me diz algo sobre aquela pessoa, eu não conheço. Alguém me disse. Eu não posso ir, essa pessoa é aquilo que aquela me disse. Para com isso, gente. Então, por isso que eu gostei de ser convidado, você me convidou, te agradeço mais uma vez de estar aqui, para que a gente possa também ser um fomentador, um multiplicador desse pensamento. Que se hoje a gente, vamos dizer, temos poucas pessoas numa live aqui, mas essa live vai ficar gravada, e espero que outras pessoas vão se identificar, né, com esse ponto de vista, o meu e o seu, e vão multiplicar isso, vão compartilhar isso para outras pessoas. Assista essa live, eu gostei, olha o ponto de vista deles e tal. Lembrando, né, Márcia, que essas lives, né, quando ela vai para o canal do YouTube, né? Esse canal do YouTube está aqui no link da bio aqui do Instagram, o Whindersson Moraes Coach, né? O canal é esse. Então, todas as lives que são gravadas no Instagram, ela vai para o YouTube também, né? Então, é interessante a gente trazer isso, né? Esses dois públicos, né? Instagram e YouTube. E assim, eu vou falar aprendizados aqui de forma pontual, né, para que a gente possa demarcar, né, esses aprendizados e ficar ainda mais claro nessa noite aqui. Então, um dos aprendizados
que a gente pode ter desse filme é tenha empatia, mesmo que ninguém ao seu redor o tenha por essa pessoa. No caso ali, é o adolescente. Então, mesmo que em alguma situação, talvez aonde você talvez esteja no trabalho, seja o que for, talvez aquele colega de trabalho, ninguém está sendo empático a ele. Mas você pode ser essa pessoa a ser empática com ela. Então, mesmo que ninguém seja com essa pessoa, porque pode fazer a diferença, né, com essa pessoa, tanto você na vida dela e ela em relação a você, né? Acredite, né? Então, assim, ter empatia e colocar-se no lugar dos outros permite que você tenha uma visão geral mais clara. Então, você se colocar no lugar do outro, ter empatia, te amplia uma visão sobre uma situação e até sobre a pessoa, né? Se colocar. Então, esse é um ponto de aprendizado. Um outro ponto bem interessante é escolha o que é certo e não o que é fácil. Foi o que você disse em relação... era mais fácil para todo mundo ali declarar o réu culpado do que ficar ali, como você falou, acho que uma semana, ficou ali, trancado ali. Seria mais fácil, para que ficar ali, né, indo e vindo com a situação, né? Então, não sei se você quer comentar essa parte aí, né? Acrescentar algo. Se tiver algo para esse ponto, pode ficar à vontade. Pois é, esse ponto de vista aí é de grande importância. Veja só, quando a gente está para tomar uma decisão, eu penso, né, que a gente precisa dar uma respirada, né? E nesse momento eu faço pouco, mas eu tenho exercitado, porque é o que você falou ainda há pouco. É mais fácil, o óbvio não, outra coisa que você falou, é muito mais rápido a gente tomar uma decisão. E agora me deu um... Escolha, nesse caso aqui, escolha o que é certo, sim, né? E não o mais fácil, né? Pronto. Então, isso que é uma berlinda para muita gente. Eu já passei por isso e enfrento isso. É difícil, né? Escolher o que é certo e não o mais fácil. Mas a tentação é escolher o mais fácil. Essa é a tentação. E aí, onde essa semana passada, eu estava conversando com minha filha, ela já é advogada, mas está chegando ao AB dela. Mas ela estava comentando, a gente batendo um papo muito sobre esse assunto. Eu até mandei o link desse filme para ela assistir. Mas é isso, a gente entender que aquele filme ali está falando sobre várias pessoas, mas cada uma daquelas pessoas, eu posso ter um pedaço, eu posso ter um tipo de pensamento, de comportamento daquela pessoa. Então, o que eu fazer com isso, né? Fazer o certo ou o mais fácil, né? Como você contou. E é muito difícil fazer o certo. A gente procura sobre osmose, a gente se vicia, a gente sabota nós mesmos em buscar o mais fácil. E a vida prova, aí em exemplos, né, de pessoas que só estão chorando tristezas por conta disso, porque foi buscar o mais fácil e não se empenhar em buscar da maneira certa, né? Enfim. E assim, é interessante que aí o outro ponto que veio à minha mente agora, né, seguindo essa mesma linha, mas também trazendo a questão do julgamento. Se a gente for reparar ali, todo mundo julgou todo mundo. Todo mundo julgou todo mundo. Então, não foi só o menino que foi julgado. Cada um ali estava, na hora que falava, era julgado. Porque você pensa, você é isso, você é aquilo, né? Enfim, julgamento, você não sabe a história da pessoa. Então, é bem interessante, né? Eu achei
né? Você começou a sua fala no início e realmente é o julgamento, né? A gente tem, aí pegando esse ponto que a gente falou, né? Escolha certo, né? E não é mais fácil. É mais fácil julgar do que a gente parar e detalhar, aprofundar naquela pessoa, naquela situação. É mais fácil julgar, é mais fácil, né? E com isso, junto a isso, qual é o aprendizado? Quando você sai desse mais fácil, não fazer o mais fácil, o que você está fazendo? Você está saindo da sua zona de conforto, você está se posicionando. Então, não escolher o mais fácil é sair da sua zona de conforto, é se posicionar. Então, seguindo essa linha, né, desse aprendizado que eu estou trazendo para vocês, né? É bem interessante isso. Então, a gente tem a tendência a ficar na zona de conforto, ou a nossa atitude ser de uma zona de conforto, mas sair do posicionamento. Pode falar. Uma coisa peculiar do filme, aí os bastidores, né? Que eu tive tempo também para ver uns spoilers de alguns homens de cinema fazendo comentários sobre o filme e tal, e eu achei muito interessante, então não posso deixar de falar aqui. O diretor, né, ele fez questão que os atores ensaiassem essa cena. Olha, veja só, o filme está ali, se passa durante uma semana, o lúdico do filme, né, a história do filme, se passa em uma semana, porque eles demoram a decidir as coisas e tal, e precisa sair o veredito e tal, mas só pode sair quando eles decidirem, tem que sair enfim. Mas o diretor faz com que eles ensaiem essa cena durante várias horas, e justamente no mesmo lugar, na mesma cena, tal, porém com as janelas tudo fechadas, sem o ar-condicionado ligado. Por que isso, Sam? Eu fiz essa pergunta, né? Por que o autor fez isso? Porque quando o cara é um ator, é o que você falou, ele está na zona de conforto. Pô, eu vou ganhar meu dinheiro aqui, então vou fazer a cena do personagem ali, tal. Mas o autor, o diretor disse, não, vocês têm que sentir na pele. Eles realmente ficaram mesmo angustiados, entendeu? Ficaram, enfim, eles vivenciaram aquela angústia de estar num lugar confinado, tanto que eles soam, a camisa tudo suada, ali não é spray, ali é real, aquela cena, tudo ali. Então, acho isso um pouco do lado do cinema falar sobre isso. Sim, tem muitos aí querendo ser atores e tudo mais, e esse filme passa isso também, que eles realmente vivenciam, tanto que mostram as cenas deles abrindo a janela ali, ó, o diretor só permite abrir a janela depois de um tempo, para poder eles, aí no filme, né, eles abrem a janela para poder circular um vento, né, aí o diretor também dá um refresco, por assim dizer, porque quando eles entram, vai tentar ligar vocês vão assistir, vai tentar ligar o ventilador, não funciona, entendeu? Já ia parte da cena. Aí mais na frente, parece que consertaram lá, e aí liga o ventilador e tal, e aí climatiza o ambiente, para a coisa também não ficar muito, sabe, muito tensa, porque quebrar um pouco vai ver que quem assiste vai ver que é um ponto de vista único, é todo mundo numa sala. Só que as câmaras, elas fazem um loop, elas fazem uns movimentos bem sutis, que eu acho isso, pelo menos da época, olha, uma coisa fantástica, de muito enriquecimento para quem é fotógrafo, para quem quer trabalhar na área do cinema. A gente percebe que o cara, você esquece que tem câmeras filmando, mas a cena, ela se movimenta, aí só mais na frente é que cada ator que é feito em close dele, e aí é que realmente ele vai saber o nome de cada um, mas ao decorrer do filme é que cada um vai se apresentando um ao outro, e aí um revela que é pintor, o outro que é corretor de imóveis, outro e tal, e aí assim por diante. Essa que eu queria falar do filme também. É interessante a gente trazer outro aprendizado aqui bem bacana desse filme. Não foque apenas no que diz, no que você diz. Foque também de como você diz.
o que você está dizendo de fato. Né? Às vezes a gente foca o que é dito, mas a forma, como é dito isso, pode fazer a diferença no resultado final dessa fala. Então, eu percebi dentro desse filme, né, os jurados mais influentes foram os que se mantiveram firmes e calmos durante todo o debate. Então, quem era mais influente se manteve firme e calmo. E também, né, e eles perderam a paciência e gritaram para conseguir impor o seu... Aqueles que perderam a paciência e gritaram, queriam impor o seu ponto de vista. E esses acabaram perdendo a influência, né, em relação às outras pessoas. Acabaram perdendo esse olhar, né, de influência. Então, essa característica, né, a calma e a firmeza das pessoas mais influentes. E a questão da perda de paciência, né, em relação... Quem perdeu a paciência e gritou e quis impor o ponto de vista, acabou não, de fato, tendo seguidores, né, influenciados, vamos dizer assim. Então, isso para a liderança pode ser um aprendizado e tanto. Então, se você seguir a impaciência e gritar, você não vai ter, né, vamos dizer assim, ninguém te seguindo. Mas se você se manter firme e calmo em uma certa situação, em todo o contexto, você tem mais chance de trazer pessoas para o seu lado, vamos dizer assim, né? Então, isso é um exemplo clássico, nesse exemplo, de liderança. Então, você não precisa impor o ponto de vista. E o que esse personagem, né, Henry Fonda, ele não faz isso. Ele se mantém firme, calmo ali dentro do filme, e ele vai trazendo as pessoas, ele consegue influenciar. E aqueles que perdem o controle, a paciência, vão perdendo essa posição, né? Então, é interessante. Pode falar, Márcio. Essa cena aí também é forte, porque tem um cara que vai pra cima dele, agredi-lo, né? Realmente, de fato, quer bater nele, quer socar ele e tal. E o poder dele de influenciar pessoas ocorreu aí, porque as outras pessoas não só impediram de o cara bater, como disseram: velho, segure seu reggae aí, segure sua onda, entendeu? Não foi só impedir dele brigar, mas entenderam: essa sua postura tá errada, velho, para com isso. Traduzindo, foi essa a mensagem. Todos, uns 4 ou 5 em cima do cara, segurando ele, e ele tá querendo realmente, porque é como você falou, muitos de nós desavisados, e pode achar que para ser ouvido, para ser aceito, para ser respeitado, né, é só com inquisição, com anarquia, com fascismo, que ele se declarou fascista ali. Ele queria ver a morte daquele jovem, né? Vamos dizer assim, ele gostava de sangue, ele queria ver aquilo acontecer, né? E no final do filme, todo mundo vira as costas para ele, e ele fica em silêncio, ele fica atônito por conta disso. Ele depois, não nessa cena, mas mais na frente, ele fica, todo mundo diz: velho, você tá fora, porque todo mundo percebe a essência dele. É um fascista. Então, ninguém quer ficar perto de um fascista, entende? Interessante isso. Então, cada um de nós pensarmos em o quanto podemos estar sendo fascista em casa, com a mulher, com o filho, com a mãe, com o pai, com uma pessoa de cor, com uma pessoa amarela, com uma pessoa, um anã, com uma pessoa
né, deficiente visual e tudo mais, entendeu? É policiar isso. Então o filme tem essa riqueza de fazermos uma introspecção, né, e entendermos, olha, o caminho não é esse. Olha, vamos, no que é que eu estou precisando dar uma repaginada, no tempo em que vivemos, em que uma palavra, como você falou mesmo, pode ser mal interpretada, e a gente vê violência no trânsito, e a gente vê, por pouco, mortes acontecendo por causa de um mal entendido. Então, muita prudência, muita calma, né? E a dica que você dá para quem se propõe a ser líder é isso mesmo, a serenidade, e aos poucos, se é para ser líder, vai acontecer, porque você vai contagiar as pessoas à sua volta, não é isso? Sim. E um outro aprendizado, né, pegando a sequência, que a gente já comentou um pouco, mas vou demarcar aqui para ficar ainda mais claro, né, é a questão de não seguir a manada, né, cegamente. Né? A gente fala que como a gente precisa ter um senso crítico, né, para saber o que realmente é melhor, né, para a situação. Pegando um pouco essa questão do ambiente do empreender, né, vamos dizer assim, você precisa inovar. E para você inovar, você vai ser diferente da maioria. Você vai ser diferente da manada, por exemplo. Então, esse inovar, você vai sentir que você é um pouco diferente dos demais, e isso tem uma pressão sobre você. Porque você... será que eu estou no caminho certo? Porque a maioria está indo para o lado oposto. Então isso fica martelando, porque qualquer erro, qualquer coisa que aconteça, pode me desanimar ou começar a questionar. Será mesmo que eu estou indo no caminho certo? Será que esse é o caminho? Né? Que é essa a questão da aprovação social. Né? A gente tem uma tendência a, por exemplo, né? Isso já vou pegar um pouco o gatilho, que é a prova social. Tem 2 restaurantes, um está cheio e o outro está vazio. Nossa tendência é escolher o que está cheio, porque as pessoas estão ali, alguma coisa deve estar funcionando ali, porque aquele que está vazio, alguma coisa não está funcionando, por isso eu não vou lá. Aí o povo vai lá para o que está cheio de gente. Esse é o gatilho. Então ali você tem aprovação, né? Ali tem mais pessoas ali que você se identifica. Então você ser diferente, né, diferente em termos de opinião, em termos de posicionamento, você tem que ter peito, tem que ter confiança aí, e a gente sabe que muitas dessas pessoas, no final, posso dizer que tem uma vitória positiva, né? Pode ser quantos desbravadores, né? A questão, por exemplo, do telefone celular, por exemplo. Na época que foi o esqueleto, né, as pessoas falavam que você é louco, você é maluco, como é que isso vai existir, isso vai acontecer, isso vai estar no dia a dia das pessoas. E hoje está assim, mas naquela época era loucura. Então, os grandes desbravadores têm essa coisa de não seguir a manada, mas fortes críticas, tem muitas coisas, né, oposição. Foi o que aconteceu com o personagem, que foi o único que foi a questão achava o adolescente inocente. Então esse filme, ele traz isso, né? Outro ponto interessante é que a gente precisa, como você até mencionou, Marcinho, que a gente precisa tirar um tempo para as decisões importantes, né? Ter a calma para poder analisar essas situações e ter a decisão mais assertiva, né? E é o que o filme traz. Você falou que levou uma semana ali para, de fato, sair uma sentença, de fato. Então, trazendo para a nossa vida, vai ter situações que você vai precisar de uma semana, né? Não é para você decidir assim de forma impulsiva. Pare, respire, né? Você vai dar uma volta, né? Se for para dar uma decisão para alguém,
Daqui a 2 dias eu dou essa resposta, então é um tempo de você, né, pensar, analisar, né, então pode falar. Sobre essa velocidade que vivemos hoje, né, que tudo é para ontem e tal, a gente pode ser induzido a isso. Né? Então, o cuidado, a cautela é isso, tomadas de decisões. Estamos errando, certo? Mas vamos procurar errar menos nesse aspecto, né? Porque tomadas de decisões, por exemplo, o ímpeto na hora, se alguém me ofendeu, é eu dar na mesma moeda, né? Ah, não leva desaforo para casa, ditado antigo, né? Mas olha a merda que acontece. E depois, o mal entendido, ou, enfim, um assassinato, ou coisa tal, alguém morre por conta disso. Então, isso é das escrituras, né? Pensar, refletir, precisa tomar uma decisão. Ah, me lembrei agora, foi até Deus que me fez lembrar, porque eu quero falar dele mesmo. Todas as nossas decisões, independente de credo, de cada um, existe um ser superior que nos guia. E ele nos dá o livre-arbítrio das decisões que tomamos. Porém, quando nós colocamos ele em primeiro lugar, que lá Cristo ele disse, né? Busque primeiro, põe a Deus em primeiro lugar na sua vida. Esse primeiro lugar na sua vida, eu entendo que seja isso. Tem um momento de decisão, se saia do ambiente que está, se afaste daquela coisa, tente se afastar daquela confusão, daquela briga, e chame por ele. Né? Chame por ele, porque ele vai. Você não precisa contar toda a história, porque ele vai entender automaticamente. Ele lê o seu coração. Então, esse é o ponto que eu queria salientar aqui. Com essa velocidade que estamos com a internet, com tudo, vivendo tudo isso aqui, mas Deus nunca mudou. Ele sempre vai dar uma luz pra gente. Então, nossas decisões, no geral não, nossas decisões precisam ter a participação dele. Precisamos pedir a ele uma orientação. Quando a gente pede a ele essa orientação, a gente tem probabilidade de ter paz, de ter qualidade de vida daí para frente. Porque, como eu salientei há pouco, no ímpeto, no nervoso, o sangue vai tal, e a gente vai e diz uma besteira, e aí a gente vê depois a merda que foi feita. Desculpa a expressão, mas é isso. Então, nas decisões, não esquecer dele, buscar ele, pedir a ele, meu pai, e aí? Sem muitas conversas, eu mesmo converso tranquilamente. Meu pai, meu pai. E aí, meu pai, me deu uma luz aqui, eu preciso tomar essa decisão. E se chegou a decisão, parte. Essa decisão, parte. Não fica se lamuriando, será que eu vou me arrepender dessa decisão? Então, eu queria salientar que é o que eu busco, né? Eu sou uma pessoa, vamos dizer, espirituosa. Eu não tenho uma religião que eu sigo hoje, mas eu sou uma pessoa espirituosa e tenho Bíblia em casa e leio também. Meu pai sempre me orienta, meu filho, quando você lê a Bíblia, procure ver o que é que Deus quer que a gente saiba. A entrelinha, né? A história, e não vai contar a história de Jó, não é só se emocionar com o Jó. É igual assistir um filme, né? Não é só se emocionar com o perrengue de Jó, não. Por que Deus fez questão de registrar essa história? E o que ela me ajuda. Então esse filme também tem esse poder. O autor tem esse legado da gente entender, de termos mais calma em tomar decisões. Eu quero dar boas-vindas a Raquel Miranda, né? Ela está aí, seja bem-vinda. E Raquel Ingrid Miranda. Grande Raquel Miranda, né? Participando também, ela participou da live com o Jair também e outras também. Seja bem-vinda. Então, para a gente fazer um resumão, viu, Marcelo? Sim. Já partindo para as considerações finais, eu sempre puxo o quê? 3 aprendizados, né? Se tem um convidado, né? Quais foram os 3 maiores aprendizados, né, do filme, né? Então,
Não sei se você quer começar, né? Ou já... Acho que... São 3? 3. Os 3 maiores, né? A gente falou de vários pontos aqui, né? Mas como um resumo, o que fica de fato, né, de maiores aprendizados, né, para você, Marcinho? Eu vejo assim, é o nosso autoconhecimento, precisamos nos conhecer, porque se a gente descobre que estamos tendo uma atitude fascista, uma atitude preconceituosa, é hora da gente policiar, se corrigir. E esse filme faz isso. 12 homens e uma sentença. E eles estavam precisando decidir a vida de alguém. Mas as vidas de cada um deles também foi posta ali. Cada um se desnudou e cada um viu as suas fraquezas. Então, se autoconhecer, se conhecer, ver o quanto eu estou sendo de alguma forma, enfim, estou fazendo mal para alguém, estou negligenciando alguém. E se isso aconteceu, também não entrar em depressão não, porque o tempo vai se encarregar. O importante é que caiu a ficha, né? Então, o autoconhecimento, né? O pré-julgamento, que isso é danoso, né? A gente não sabe o que acontece com as pessoas, a gente não sabe o dia a dia daquela pessoa e tal, né? O pré-julgamento é o que eu vejo, e humildade, que não somos maior que ninguém, né? Ali o poder de decisão da vida daquele jovem está na mão daquelas pessoas. Então, não vale nada? A vida daquela pessoa não vale nada? Vai julgar assim, simplesmente? Então, se colocar, como você falou, a empatia, se colocar no lugar dele, ser humilde, buscar humildade nesse aspecto. Eu colocaria esses 3. Né? Autoconhecimento, pré-julgamento e humildade. Então, para eu, né, também falar dos meus 3 aprendizados, um deles é que o meu ponto de vista ou o seu ponto de vista, para ser aceito, é preciso lidar com as emoções e as interações com o social, com as pessoas do grupo. Olha aí, para do meu ponto de vista, para o seu ponto de vista ser aceito, é preciso você lidar com as emoções e interações sociais de um grupo que você está ali naquele momento. Então, no filme, traz essa coisa do grupo, né? O Henry Fonda, ele está o tempo todo fazendo isso. Ele está realmente fazendo esse processo da opinião dele, ele está o quê? Lidando com as emoções das pessoas. De uma certa forma, ele provoca de um lado também. Né? Provoca no sentido positivo, né? Essa coisa de provocar o outro para o outro também melhorar, ou para talvez pensar o que ele não pensou, isso pode abrir a nossa mente e pode decidir a nossa vida, né? Então, isso é um aprendizado. O outro é que eu não seja fácil, né, de julgar as pessoas, que eu possa procurar saber mais daquilo, da situação, me aprofundar mais nos detalhes e não me permitir ser o que é apresentado para mim, eu simplesmente aceite e seja mais cômodo para mim acreditar naquilo sem questionar. Esse é o segundo aprendizado. E eu digo que esse filme também, em relação à liderança, esse filme ele traz um aprendizado sobre como liderar um grupo, né? Essa questão, né? Eu quero ser ouvido, eu preciso gritar, ser impaciente. Será que eu de fato vou ser ouvido? Ou se eu realmente mediar, né, a minha emoção primeiro, né? E, consequentemente, mediar as emoções das outras pessoas. Então, esse filme também traz essa lição, esse aprendizado de como ser um bom líder em um grupo, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, aquilo que eu não devo, e o que é mais favorável para eu ser uma pessoa influente ali. E eu vou dar um de bônus, né? Saia da manada, né? Saia da zona de conforto.
tenha peito de acreditar na posição, no que de fato você acredita e seguir aquilo, mesmo que ninguém esteja com você, né, ou quase ninguém. Porque essa atitude pode fazer a diferença na sua vida. É o que faltava para que você dê um pontapé e uma escalada, ou comece uma escalada muito maior do que você tem dado. Talvez se você seguir a manada, você vai ficar ali na mediana, no normal, que todo mundo é. Mas se você sair, vai ter crítica, vai ter pressão social, vai ter uma série de coisas. Aguenta firme e siga em frente, porque pode sair uma grande vitória daí. Né? Então, esse é o aprendizado bônus dessa noite. E assim, eu quero agradecer, Maçã, pela sua participação, pela sua contribuição. Né? Espero que outras vezes também, né? E, né, como você está falando, né, você está com a ideia, né, de abrir um quadro justamente em relação a filme, né? Então, vai ser um quadro bem interessante, né, dando essa visão que você tem. Então, eu fiquei muito, muito, muito feliz com a sua presença. E aí eu vou passar a fala para você falar dos seus projetos, né, para que as pessoas que estão assistindo, né, conheçam mais e até sigam, né, sigam o Maçã também e tem outros projetos, o Cronicast. Fale aí, é com você aí. Wilson, obrigado, meu irmão, obrigado pelo convite, foi maravilhoso aqui, é sempre bom bater esse papo com você, a gente já conversa pelo Zap, e aí eu disse que eu quero participar dessa live e tal. Eu estou com uma ideia, e logo vai estar aí lá para a galera, mas assim, na fotografia, querendo me contratar, querendo os meus serviços, né? Ensaio fotográfico, ensaio para gestante, para, enfim, casamentos, aniversários e tal. É só ir lá. Fotos Maçã, e chama lá que. Porque eu estou nas duas atividades, né? O Chronicast a gente entrou em um stop para uma segunda temporada. Então, por enquanto, o Chronicast está parado. Mas aí tem a pintura e a fotografia. Tá? Então, a minha proposta é para agora, estamos no meado do ano, né? No meado do ano para o ano seguinte, fazer uma retomada para a atividade integral na fotografia. Então, a quem está pretendendo se casar ou que tem um aniversário aí querendo... Enfim, um ensaio fotográfico. Contrate o Maçã aí, ó. Né? Grande profissional, né? Contrate aí. E realmente... Obrigado. O trabalho de Maçã realmente é nos detalhes, né? Vocês viram na parte do falar do filme, né? Os detalhes ali, então realmente nesse detalhe questão da qualidade do... Aqui em Cajazeiras, hoje a gente tem alguns espaços interessantes para fazer ensaios fotográficos, né? Um deles eu vou citar, que é onde foi tombada a Pedra de Xangô, que é um lugar prazeroso, um lugar arborizado, um lugar verde e maravilhoso. É um dos lugares, mas tem outros lugares interessantes que a gente pode fazer uns ensaios e fazer umas fotos interessantes. Vai lá no meu Instagram, Maçã, ou Fotos Maçã, lá, e tem algumas coisas lá. Tá bom? E outra, estou dando cashback, viu? Que ainda não se cadastrou, vai lá. Estou dando cashback, ou seja, você me paga e ainda tem um dinheiro de volta. Então tem todas essas vantagens com Maçã. Então, vá lá, segue Maçã, né, vê o trabalho do podcast, tem uma série de coisas aí bem bacana que o Maçã faz, né? Gratidão mais uma vez, Maçã, né? E cada um que está assistindo aqui, e você que vai assistir ainda, né? Aqui no Instagram e lá no YouTube. Se você ainda não segue, não é inscrito no canal, tá lá, a link está na bio, o Whindersson Moraes Coach, né? Tem mais filme, tem mais lives lá, né? Se você quiser assistir, vai lá, né? E acompanha, né? Segue essa jornada aí que tá bem bacana, tá? Maçã,
Forte abraço, gratidão. Você está assistindo também. Tchau, tchau, gente. Até amanhã, porque tem live também. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Fica com Deus.